Hoje nós vamos falar sobre o acesso ao inconsciente através das técnicas expressivas. E para essa conversa eu convidei a Lenisa Castelo Branco. Lenisa, você gostaria que você apresentasse um pouco sobre você. Eu sou a Lenisa Castelo Branco, eu sou psicóloga, sou analista junguiana, fiz a SBPA, me formei lá e já estou trabalhando há mais de 40 anos, quase 50. Então, eu uso bastante as técnicas expressivas no consultório, uso muito desenho e uso Sunplay. E eu vejo no trabalho que essas técnicas funcionam super bem. Elas dão um acesso muito bom ao inconsciente, é muito bom de trabalhar. Tudo isso, qual é a linguagem? A linguagem do inconsciente é a imagem. O inconsciente fala com imagem. Então, todo o trabalho terapêutico para mim é você sempre tentar entrar em contato com o inconsciente. Lenisa, como foi a sua jornada, desde que você se conhece por gente? Você já tinha essa ideia de ser a terapeuta que você acabou se tornando e que você é hoje? Bom, desde que eu me conheço por gente, faz tempo. Eu jamais pensei em psicologia, nunca pensei nisso. Eu sempre pensei que o que eu queria fazer na vida era casar, ter filhos e cuidar da minha casa. Eu nunca pensei em trabalhar, estudar. Apesar que meu pai queria muito que eu estudasse, minha mãe, tudo, mas eu não queria. Eu queria casar, ter filho e ser dona de casa. Esse era o meu sonho. A minha casa vivia cheia de artistas. Desde que era criança, eu convivia com o pessoal das artes, com os arquitetos, com músicos, com cantores. Silvio Caldas ia na minha casa, Monteiro Lobato ia na minha casa. E meu pai ele não queria que eu casasse. Meu pai queria que eu fosse estudar, que eu viajasse, que eu fosse para a França estudar. E eu, claro que eu queria ser o contrário, eu queria... Não, que interessante. Eu não vou fazer nada disso. E meu noivo dizia não. Mulher minha não trabalha. Eu estava fazendo magistério nessa época. Eu estudava, estava fazendo magistério, ele fez eu sair da escola e falar, não, você não vai trabalhar. E eu, boba, claro, se ele não queria, eu não ia trabalhar. Eu fui convidada para fazer teste, para fazer um filme. Fui lá, fiz o teste, não contei para ele, fiz o teste para fazer o filme, passei no teste, aí iam fazer o Capitães da Areia, ia ser feito esse filme, eu ia ser estrela. Você fez? Não, eu não fiz, porque aí o noivo falou, ou você, ou eu, ou o trabalho. Eu falei, ele, claro. E é incrível esse tipo de coisa. Casei, encontrei um homem que eu achava maravilhoso, casei, tive 3 filhos, estava indo tudo bem, né? Minha vida era bem, porque eu fazia alguma coisa nessa época. Como eu estudei um pouco de música, eu fiz um curso de iniciação musical, então, mesmo casada e com criança, eu dava aula de violão para criança, dava umas aulas assim, para ter alguma coisa para fazer. E foi indo. Até que com 10 anos de casada eu me separei, e daí a minha vida mudou totalmente, e eu fiquei com 3 filhos para criar, tendo que trabalhar, sem trabalho, sem dinheiro. Bem difícil. Isso foi em 1966. Meu pai, quando eu me separei, falou, vai passar um tempo na Europa para você se distrair. Falei, tá bom, eu vou. Aí fui para a Europa, cheguei bem em 68, em Paris. Eu vi todo aquele movimento que aconteceu, eu fui na Sorbonne, eu vi todo aquele movimento de 68, eu estava lá. Mas como estava muita briga lá, muita confusão na cidade, eu acabei ficando pouco tempo em Paris, mas eu comprei o livro do Jung depois. Aí comecei a ler o livro e me apaixonei pelo Jung, fiquei apaixonada pelo livro. Falei, eu vou estudar e vou ser analista junguiana. Como eu queria trabalhar, eu fui trabalhar numa gravadora de som que existia. Eu fui trabalhar lá, foi o emprego que eu arranjei, e para fazer contato e trabalhar lá. E lá eu comecei a conhecer os músicos, comecei a conhecer um monte de gente, né? E como é que você chegou na faculdade, Lenisa? Conte pra mim. Aí, quando eu me separei, eu fui fazer terapia com o Orlando Canton. Ele era terapeuta de grupo. Aí eu comecei a ver ele me atendendo, eu dizia assim, acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer melhor que ele. Fazer melhor que ele é ótimo. Passou um tempo, eu falei, eu vou estudar.
vou estudar, vou entrar na faculdade. Aí falei, tá bom. Aí procurei uma faculdade, eu ia entrar na PUC, a PUC era período integral, eu não podia. Sim. O USP também eu não podia, as duas eram período integral. Eu achei uma faculdade paulistana, falei, vou fazer exame e vou entrar. Aí eu também já estava trabalhando numa escola. Eu fiz uma escola com mais umas amigas, fizemos uma escola, chamava Criarte, uma escola com ênfase na educação artística. Eu dava aula de música, minha amiga dava de desenho, a outra dava de teatro, para crianças bem pequenas, maternal, jardim, pré-primário, só com ênfase nas artes. Daí eu fui estudar, comecei a estudar e começou a atrapalhar para ficar na escola. Eu acabei saindo da escola e fui só estudar. Estudei. E comecei a ver que eles estavam pensando na SBPA, que ainda não tinha. Mas eu não podia me candidatar ainda porque eu não estava formada. Aí fui indo, me formei, me candidatei na SBPA, na segunda turma, entrei e fui fazer. Enquanto isso, eu já estava trabalhando. Já tinha consultório, já estava indo super bem. E comecei a fazer desenhos, lendo os livros, aquele livro do Adler, o livro do Jung, todos sobre técnicas expressivas. Eu comecei a trabalhar com muito desenho, com muita coisa no consultório, vendo que dava muito bem. Eu estava muito acostumada com arte, com expressão artística, isso tinha muito na minha casa, livros de arte. Eu conhecia o de Cavalcanti, conhecia vários pintores. Então, a gente estava num meio onde a arte era uma coisa normal da minha vida, não era uma coisa diferente. Então, foi muito normal eu usar a parte da arte na terapia, não era uma coisa diferente, nova. Sim. Isso fazia parte de mim, da minha vida. E tendo o Monteiro Lobato como um convidado da sua casa, você tinha também acesso às questões da literatura, não só as questões políticas, mas a questão da arte no todo, né? Em termos de escrita, né? Em termos de pintura e em termos de música. Então, esse ambiente que a gente utiliza nas técnicas expressivas estava todo ele sendo absorvido por você nos primeiros anos da sua vida. Não era uma coisa que eu tive que estudar ou ir atrás, isso já fazia parte da minha vida, era uma coisa natural. Então, uma das coisas que eu penso que está saindo de todas as entrevistas é que, assim, muito cedo, ainda antes dos 7 anos, essa questão da nossa atividade atual, ela surge. Então, de uma certa forma, a gente podia dizer, Lenisa, que você foi exposta a todo esse contexto para que você pudesse depois trazer ela para o processo terapêutico. Quer dizer que o terapeuta ele vai se construindo ao longo da história, e aí toda essa vivência acaba se transformando num recurso, né, importante para o trabalho do atendimento das pessoas. E então você está dizendo que as técnicas que você mais utilizou foram inicialmente o desenho e com isso você logo depois vai fazendo o que mais? Como é essa história? Aí eu comecei a fazer o Sunplay. O Sunplay ainda não estava tão conhecido aqui. Sim. Quando eu estava fazendo a SBPA, onde conhecia a Liliana, a Denise Ramos, a Denise me falou no Sunplay, tinha um livro que acho que ela traduziu, ou ela fez a introdução do livro, alguma coisa assim, o prefácio, eu não sei se foi a tradução, e eu peguei esse livro e comecei a ler sobre o Sunplay. Daí eu comecei a juntar as miniaturas para preparar o Sunplay, para trabalhar com isso. Nessa época eu já estava fazendo terapia com o Byton, que eu fiquei fazendo... Você também ficou um tempo com o Byton. Eu fiz quase 20 anos de terapia com o Byton. E fazer terapia com ele, para mim, era uma maravilha. Eu adorava fazer terapia com ele. Ele era muito intuitivo. O Byton falava coisas que você não pode imaginar como ele era intuitivo. Impressionante as coisas que ele falava. Então, eu aprendi muito com ele. Todas as técnicas expressivas, quer dizer, os sonhos que eu tinha durante a terapia com ele, o fato dele me mandar desenhar, eu ficar tão mobilizada com tudo isso, que foi me ensinando. Eu aprendi a fazer terapia com o Byton, né? Sim, o processo terapêutico é muito importante na formação né, do terapeuta. O mais importante é o processo. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, você ter um repertório, você precisa ter uma cultura geral
maior do que apenas a psicologia. Estudar, mesmo que você estude psicologia profundamente, que você seja, teoricamente, você saiba muito, isso não basta para você trabalhar. Sim. Você precisa ter um repertório cultural. Você precisa ter lido, conhecer os autores, conhecer literatura um pouco, conhecer um pouco de pintura, senão você não tem repertório para trabalhar. Eu vejo muita gente muito competente teoricamente em psicologia, mas que não tem uma base cultural grande, isso atrapalha. Precisa ter essa base. Você sabe, Lenisa, que na época que eu prestei, então eu vou prestar psicologia em 65, mas em 65 era necessário você ter feito o curso científico para poder entrar na faculdade. E eu não consigo entrar porque eu fiz clássico. Aí eu resolvi desistir. Falei, eu não vou entrar na psicologia porque eu não vou dar conta. Eu resolvi, falei assim, então eu vou fazer pedagogia porque eu consigo entrar. E eu escolhi a faculdade, fiz e entrei sem nenhum problema, porque eu tinha preparo para poder entrar na faculdade. E aí, um pouco mais adiante, o curso de psicologia não pede mais as matérias de medicina, que era o científico. Ela permite a entrada de candidatos que tenham tido uma formação humanista. Então, é como se a própria psicologia saísse desse âmbito das ciências médicas para as ciências humanas. E isso é o que eu acho de você, que você disse, porque o curso de pedagogia, para mim, foi um curso de humanidades. Então, eu estudei muito filosofia, muito história da educação, estudei religiões, eu estudei várias coisas que faziam parte do cabedal de informações para um pedagogo daquela época, né? Então, e que dava para mim esse respaldo. Então, quando eu vou terminar a psicologia, eu já tenho também todo esse conjunto de informações de humanidades. Então, me ajuda muito. Eu acho que te ajuda demais. Não adianta você saber muito psicologia e não ter uma formação de humanas também, entender um pouco de arte, de literatura, de tudo. Você tem que ter uma formação em geral para você ser psicólogo, não pode ser só psicólogo. Principalmente analista junguiano, que trabalha com sonho, que eu adorava trabalhar com sonho, é uma coisa que eu acho que eu faço muito bem, trabalhar com sonho, eu gosto muito. Então, eu estudei contos de fadas, que eu gostava também. Tudo isso eu acho que é um repertório muito importante para você ser um analista junguiano. Para outras coisas, talvez não seja tão importante, mas para a área que eu escolhi, você também, quer dizer, analista junguiano precisa ter isso. Precisa. É importantíssimo para a gente. Essa questão que a gente chama de erudição, né? Então, para mim, essa erudição, ela sempre existiu no meu ambiente familiar, que não era igual ao seu, mas, por exemplo, eu tinha um avô que eu ouvia ópera desde que eu me conheço por gente. As histórias que a minha avó contava, as histórias que a minha mãe contava, as histórias que meu pai contava. Quando eu entrei no primeiro ano da escola, no primeiro ano primário, a professora perguntou, quem é que sabe a história do Brasil? Eu já levantei a mão e falei assim, eu sei. Antes de ler e escrever, eu já sabia a história do Brasil. E aí eu contei, porque para mim aquilo era uma história, como a Branca de Neve, o Chapeuzinho Vermelho, a história do descobrimento do Brasil. Então, assim, a gente já nasce dentro de um conjunto de informações que vão sendo... Esse conjunto de informações que você tem em casa é muito importante, porque é aí que vai te formando. Você vê a diferença das crianças hoje que não têm acesso, quando eles vão para a escola, eles, coitados, uma criança das favelas, das comunidades, eles não têm essa base em casa, então é muito mais difícil para eles poderem estudar, e a escola não oferece tudo isso para eles. É uma coisa muito triste, porque eles não têm, e essa base é muito importante. Bom, então, Lenisa, eu queria que você falasse um pouco mais, então, como são essas técnicas expressivas que você utiliza no consultório? Você parte do desenho e aí você vai criando outras possibilidades. Eu parto assim, se tiver sonho, eu gosto muito dos sonhos, eu gosto muito de trabalhar com sonho.
Não precisa nem ser um sonho grande, pode ser um fragmento de sonho. Sim. Alguma coisa que venha do inconsciente. Então, quando, vamos dizer que o paciente traz um sonho pequeno, depois que ele conta o sonho, eu peço para ele fechar os olhos e contar o sonho novamente, imaginando que ele está dentro daquele sonho. Como é que está acontecendo? Isso é muito interessante. Quando ele acaba de contar, eu vou pedindo quais são os símbolos. Eu não sei o que tem no sonho. Vamos ver os símbolos do ponto de vista do paciente, não do meu ponto de vista. Não é o que eu sei, é o que ele sabe. O que é para ele? Porque uma coisa para mim pode ser uma coisa, para ele é outra. Né? Sim. Aí eu pego o papel, pego o lápis de cor, tal, e peço para ele desenhar o símbolo do sonho. Aí ele vai me falando o repertório dele ligado com aquela imagem. Nós vamos trabalhando bastante a imagem do sonho. Também podemos fazer isso com a caixa de areia. Às vezes uma pessoa que não sonha pouco, a caixa de areia ajuda muito, porque em vez dele sonhar, ele vai trazer os conteúdos na caixa. A experiência inconsciente na caixa de areia. Então ele vai lá, eu também peço que ponha a mão na areia, aquela técnica toda, descansa um pouco, se concentra, mexe um pouco na areia, daí vai na prateleira grande e começa a tirar as peças e colocar o que ele quer para depois ele falar. É tão interessante, você que faz também Sandplay, você sabe que as coisas que vêm, a pessoa fica boba de ver quantas coisas vêm no Sandplay. Eu acho que o processo terapêutico inteiro, ele tem essa coisa que parece mágica ou parece milagre, que você fala assim, gente, não acredito, né, que isso esteja surgindo. E parece que, então, que além da gente, o paciente e o terapeuta, parece que algo está acontecendo que está acontecendo. Isso aí é a transferência. Quando eu fui escrever para o final da minha, não era uma tese, mas a minha conclusão do curso da SBPA, escolhi um tema, eu escrevi o carnaval. Falei, vou falar do carnaval, porque eu lembrava muito dos carnavais do Rio de Janeiro. Daí fui escrevendo a história e tal. Fiz uma parte histórica, botei sobre como é que era o carnaval, por que acontecia, a data, fui escrevendo. Quando chegou no final, eu estava sempre mostrando para o Byton e tal, ele falou, tá ótimo, tá muito bom, agora seria importante, sabe o quê? Se você tivesse um sonho super legal para você colocar no final do trabalho de conclusão do curso. Vamos ver se você sonha alguma coisa interessante ligada a isso. Só que eu não sonhava nada. Aí eu tinha um paciente, que era um paciente até novo, um rapaz de 30 e poucos anos, ele era engenheiro, e ele era muito concreto, muito racional, ele não lembrava de sonho, nada. Um dia ele chegou lá para mim e falou, nossa, tive um sonho tão estranho. Falei, o que você está... Aí ele me contou o sonho, que era o sonho que eu devia ter tido para a conclusão do trabalho, ele teve. Aí ele sonhou com um ritual dionisíaco. Perfeito. O sonho dele era perfeito. Ele nunca ouviu falar nisso na vida dele. Ele não sabia o que era. Aí eu pedi para ele fazer um desenho. Ele fez um desenho do boi, de cortar a cabeça do boi. O cara põe a cabeça do boi como uma máscara. Ele sonhou tudo que eu tinha que sonhar. Aí eu pedi a ele se eu podia pôr isso na conclusão de um trabalho. E ele falou que sim. Veja como era a transferência, como é que ele vai sonhar? Ele não sabia nada do que era isso, não sabia nem que eu estava escrevendo, ele não sabia nada. Ele era um paciente novo, ele tinha ido lá 4 ou 5 vezes só. Muito incrível, né? Como é que é possível essa transferência ser tão forte nessa relação do paciente-terapeuta, né? Lenisa, então me diz uma coisa, esse processo que é tão especial, ele ajuda muito nos trabalhos que a gente realiza com pessoas com ansiedade e depressão, né? Você quer falar um pouco a respeito desse trabalho ligado a esses quadros que são tão frequentes hoje em dia? Bom, primeiro você tem que ver aquela história do curador ferido, né? Você Sim. tem que ter passado um pouco pelo processo, ter vivenciado um pouco, para o paciente poder... você não precisa dizer a ele o que ele deve fazer, nem o que ele pode. Através da transferência do paciente com você é que vai acontecer essa cura. Você não vai tratar a depressão ou a ansiedade, mas você tendo vivenciado esse processo, você tendo passado por isso,
você, estando na parte do curador ferido, você vai sentir o que o paciente está sentindo em você e, através do que você está sentindo, você vai constelar a figura do curador ferido e isso vai ajudar na transferência à cura dele. Parece que essa é uma contribuição importante que você traz, essa figura do curador ferido. Parece que é uma coisa muito importante, porque da mesma forma que a gente disse que é importante que a gente tenha um conhecimento, digamos assim, cultural, em termos de artes, em termos de humanidades, não é só isso, e nem é só a psicologia, mas é necessário também você ter uma vivência, né? E essa vivência que constitui essa ideia do curador ferido, quer dizer, eu também sofri o processo, e aí como que eu me coloco? Eu vejo hoje que existe uma desvalorização do terapeuta quando a gente fica mais velho. As pessoas, às vezes, não querem fazer terapia com uma pessoa mais velha, porque gostam de fazer com alguém mais jovem, que eles acham que é mais parecido, está na mesma época, entende mais a linguagem. Mas isso não é verdade. Não é. A terapia, você ser um analista, é uma profissão, como o arqueologista, que dizia Agatha Christie, quanto mais velho, melhor, porque quanto mais velho eu fico, mais meu marido gosta de mim, porque ele é arqueólogo. A analista também. Quando a gente fica mais velho, a gente tem um repertório muito grande de vivências. A gente já passou por tanta coisa. Quando a pessoa chega na sua frente e conta a história dela, você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque você já passou por aquilo e já passou por inúmeras outras histórias que aconteceram ali, né? Porque você não está vivendo, não sabe o que eu estou vivendo. É claro que sabe. Isso é uma coisa arquetípica, as histórias é tudo parecido. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você dissesse como é que as pessoas entram em contato com você. Bom, primeiro tem o site da sociedade, né, da SBPA, que eu sou membro da SBPA, eu estou lá no site, tem meus telefones. Eu geralmente agora, como tu também mudou, dou meu WhatsApp e as pessoas me mandam uma mensagem por WhatsApp e a gente fala. 11 996 95 9789. Então, Lenise, eu agradeço demais a sua participação, a sua colaboração. Foi inestimável o que você trouxe para a gente. Quero agradecer a Sueli, primeiro pelo convite para participar desse grupo, dessa mulherada incrível que jorra ideias, não param de jorrar ideias, cada uma tem mais ideias, todas. Começando da Bianca, que é a mocinha, até todas, até eu que sou... E a gente está sempre tendo muitas ideias, então agradeço muito a Sueli ter me convidado para participar disso, principalmente na época que a gente está, todo mundo solitário. Então, a participação nesse grupo é uma delícia para a gente poder brincar, conversar, criar, estarem todas juntas. Então, é um grupo que está dando muito suporte, sendo muito legal, principalmente nessa época difícil que a gente está. Puxa, ter aparecido isso foi uma beleza na vida da gente, para nós todas. Agradeço muito o teu convite, estou muito contente. Espero que todos tenham gostado, que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as novas surpresas. Até lá!